Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, ainda falando sobre atividade física para grupos especiais, agora sim nós vamos finalizar esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre atividade física para crianças e adolescentes, esse grupo especial que também é de bastante importância nós conhecermos. Então vamos lá. As atividades físicas são muito importantes para crianças e adolescentes, e seus benefícios se prolongam por toda a vida. Nas últimas décadas, tivemos um aumento do número de crianças e adolescentes com sobrepeso, obesidade e elevação dos índices de colesterol, triglicerídeos e glicemia. Então, pessoal, com a modernização, com o aumento tecnológico, toda essa contemporaneidade vem fazendo com que as crianças elas deixem de brincar, deixem de praticar atividade física espontaneamente, que seriam através dos jogos, através das brincadeiras que elas fazem naturalmente, né? Então, com isso, vem aumentando os níveis de adolescentes e crianças com sobrepeso, com obesidade. A gente vê muito hoje em dia, né? Por quê? Porque as crianças elas estão mais ligadas a tecnologias, passam mais tempo dentro de casa, jogos, celular, computador. É o novo método de vida das crianças, né? Que antes eram jogos na rua, brincadeira na calçada, todas essas coisas favoreciam com que as crianças tivessem uma vida mais ativa. E com a modernidade, essa vida ativa das crianças e dos adolescentes, elas diminuíram. Desse modo, aumentaram os fatores de risco, né? Então vamos lá. É de suma importância que as crianças elas pratiquem alguma atividade física, já que elas estão vivendo um momento de parado, um momento de sedentarismo mesmo. Então existe uma associação, né, entre sedentarismo, obesidade e dislipidemia. Quase não sai, hein? Pois é. Essa associação existe sim. Por quê? Porque o sedentarismo, naturalmente, ele já traz a obesidade, né? A gente já sabe. E a dislipidemia seria os níveis aumentados de colesterol e de triglicerídeos. Então, seriam essas novas doenças que surgem através do sedentarismo também. Então, as crianças obesas provavelmente se tornarão adultos obesos. É muito difícil a gente não ter esses dados tão fidedignos. É muito difícil isso não acontecer, da criança obesa não ser um adulto obeso. Isso facilmente irá acontecer devido aos hábitos, devido à vida normal. Que uma criança, os hábitos que ela tem durante a infância, geralmente ela traz esses hábitos para a vida inteira. Dessa forma, criar hábito de uma vida ativa na infância e na adolescente poderá reduzir a incidência de obesidade e doenças cardiovasculares na idade adulta. Então, a prática de atividade física, a vida ativa na infância e no período da adolescência fará com que o adulto ele tenha, consequentemente, uma vida ativa, porque ele já vem sendo uma criança ativa e vai crescendo e se desenvolvendo dessa forma. Hoje em dia, como as brincadeiras e as atividades lúdicas não trazem mais a atividade física em si, é ideal que as crianças elas busquem de outras formas a prática de atividade física, ou seja, o incentivo dos pais para a prática de atividade física para as crianças, né? Ou criança ou adolescente. As crianças ou um adolescente ativo têm a maior chance de se tornar um adulto ativo. Então, isso é verdade, viu? Criança ativa tem uma chance maior de ser um adulto ativo. A gente sabe, né, que hoje a maioria da alimentação é rica em bastantes gorduras, bastante produtos industrializados. Então, o que facilita aí para as crianças
e para os adolescentes o aumento da obesidade. E quais seriam os principais benefícios físicos das atividades esportivas nas crianças e adolescentes? Por quê? Porque a atividade física, ela traz os benefícios tanto físico quanto psicológico. E a gente vai conhecer os principais benefícios físicos, viu? Das atividades esportivas ou atividade física normal para as crianças e adolescentes. No período de desenvolvimento, de crescimento, a atividade física, ela faz com que essa criança, esse adolescente, ele tenha um desenvolvimento saudável, viu? Então, ele cresça de forma saudável. Melhora a função cardiorrespiratória, viu? Que seriam os dois sistemas, o circulatório e o respiratório. Então, melhora o coração e melhora também os pulmões, né? Temos também o aumento da força muscular, da massa óssea, viu? Porque no período da infância e da adolescência são os períodos que a gente está ganhando massa óssea e ganhando também massa muscular. Então, a atividade física, ela faz com que aumente o desenvolvimento, principalmente da massa óssea, viu? Mas também a gente leva em consideração os músculos e as articulações também, que vão se desenvolver mais forte, né? Então, as crianças, elas precisam desenvolver a prática de atividade física para o desenvolvimento desses grupos, dos ossos, músculos e articulações. Por quê? Porque a atividade física, o impacto físico que a atividade proporciona, melhora essa massa, melhora o desenvolvimento ósseo. Já falei para vocês já estudaram que quando adulto, né, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo massa óssea, né? Então, isso é natural. Então, quando criança e adolescente, você está ganhando massa óssea. Então, quando você pratica atividade física, você aumenta e você melhora essa produção de massa óssea no teu corpo, que vai fazer com que você seja um adulto que vai perder menos massa óssea, porque teu corpo vai estar preparado. Força muscular também, pessoal. Melhora a flexibilidade, viu? Não só a flexibilidade, mas as outras capacidades físicas que a gente já estudou, né? Por exemplo, a coordenação motora e o equilíbrio. Se vocês... vamos fazer uma comparação. Se você foi uma criança que quando pequeno você brincava, corria, subia em árvore, dançava, consequentemente, você é um adolescente ou um adulto que tem essa coordenação motora e esse equilíbrio melhor do que a outra criança que não praticou esse tipo de atividade quando criança, viu? Então, geralmente, coordenação motora boa e equilíbrio bom são desenvolvidos na fase de criança e adolescente, uma maturação que a gente consegue durante essa fase. Então, se você não desenvolver, enquanto criança, suas capacidades físicas, como flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio, dificilmente, quando adulto, você vai conseguir melhorar essas capacidades físicas. A gente já até estudou sobre isso, né? Também a manutenção do peso, né? Pessoal, isso está relacionado tanto à massa, a gordura, né, a tecido adiposo, quanto a massa muscular mesmo. A prática de atividade física quando criança vai aumentar a sua produção de massa muscular também. Então, você vai, enquanto criança, você, com a prática, as brincadeiras que vocês desenvolveram enquanto criança, te ajudam a você ter uma massa muscular maior quando adulto. Ou tecido adiposo, né, a gente consegue também diminuir. O controle dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia. Pessoal, as crianças hoje em dia, devido à alimentação, a má alimentação, existem crianças que têm esses níveis, tanto de colesterol quanto de triglicerídeos e glicemia elevados, devido a uma má alimentação. Às vezes, uma criança não sendo obesa,
pode ser uma criança normal, mas ela tem elevados níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia, viu? Pelo fato de serem crianças que não são obesas, mas são sedentárias e possuem uma má alimentação. Às vezes é um falso magro, viu? Tá aí subtendido nesses indivíduos, nessas crianças. Pode ser um adulto também, mas principalmente isso acontece nas crianças. Hoje em dia nós temos aí salgadinhos de pacote, sorvete, bolos, essas coisas que as crianças amam, que induzem, influenciam bastante nesses níveis aumentados. Também outro benefício. Aprender novas habilidades, né? Que são as habilidades motoras, o desenvolvimento motor. O aprimoramento das aptidões físicas, a gente já sabe, né? Melhorar a sua capacidade e suas aptidões físicas. Então, se você é uma criança ativa, você será um adulto ativo. Se você é uma criança que desenvolve essa coordenação motora, sua aptidão física, seu equilíbrio, todas as suas capacidades físicas, você vai ser um adulto também com boas capacidades físicas e com boa aptidão física. As vantagens da prática esportiva também envolvem benefícios mentais e sociais, pessoal. Além daqueles benefícios físicos que a gente estudou, também existem os benefícios mentais e sociais. O esporte libera endorfina, né, que a gente já sabe, que proporciona o bem-estar físico e mental, além de ser uma pausa das atividades estressantes do dia a dia, o repouso cognitivo, é aquela hora que a sua mente descansa. As atividades físicas recreativas, que são as mais indicadas para as crianças, também impactam nas atitudes das crianças e adolescentes frente à comida e à nutrição. Pessoal, essas atividades que vocês praticam enquanto crianças, que as crianças aprendem brincando, né? Elas trazem muitos benefícios mentais e sociais. A criança que passa o dia dentro de casa, presa, que não tem a oportunidade de liberar endorfina, de ter um bem-estar físico, ela pode ter mais problemas mentais e sociais. Os benefícios mentais e sociais dos exercícios para as crianças e adolescentes são, vamos lá, melhora a autoestima da criança, melhora o convívio social, aquela criança que do nada ele faz uma amizade, já começa a brincar, novas amizades também e diversão, porque a criança ela precisa liberar endorfina, ela precisa estar se divertindo, estar brincando. Sugestões de atividade física de acordo com a faixa etária, né? Porque tem atividades físicas que não são indicadas para determinadas faixas etárias. Então, nós temos aí, a partir de 1 ano, pessoal, nós temos a natação, que já é uma atividade física indicada para criança, né? Sei que vocês já devem ter visto em algum lugar a propagandazinha de um bebê nadando. Pronto, pois a natação, ela é indicada para as crianças. Atividades recreativas, né? Aquelas brincadeirazinhas, brincadeira cantada, alguma coisa do tipo. De 5 anos em diante, natação também, balé ou dança, porque a dança, ela vai desenvolver muito a coordenação motora de uma criança, muito mesmo, viu? Aquela criança que não dança quando é pequena, dificilmente ela vai ser um pé de valsa quando crescer, quando adulto, viu? Dificilmente. Se você não consegue dançar nada, porque quando você era criança, você não dançava. E as atividades de recreação, né? Correr, pular, aquelas atividadezinhas de brincar mesmo. 8 anos em diante, natação, balé e a dança continua. Já pode ser introduzida uma atividade com esportivas, né? Basquetebol, voleibol, futebol. Antes, não é tão indicado, porque antes dos 5 anos, dificilmente a criança vai ter aquela coordenação motora boa, né? Então, nós temos aí o tênis, a caminhada, pessoal. Caminhada, criança pode sim fazer caminhada. Então, quando você for fazer uma caminhada, leve seu irmãozinho pequeno para ir com você. Lembrando de levar só uma garrafinha de água para essa criança ficar se hidratando. Mas acima dos 8 anos, a criança ela já pode sim fazer caminhada. Alongamentos, viu?
Menos de 8 anos, por exemplo, uma caminhadinha leve, alguma coisa bem leve, claro, né? Que não pode ser nada muito intenso, porque é criança. Alongamentos, pode sim. Artes marciais, porque a criança, principalmente os meninos, eles têm muita energia. Então, nas lutas, elas aprendem a liberar essas energias e aprendem também a controlar. Corrida leve, claro, criança anda correndo, você sabe. E circuitos, podem sim. Não, eu tô lendo errado. Artes marciais e atividade de recreação, né? Corrida leve já tá mais abaixo. 10 anos de idade. Todas as anteriores, tudo isso daí, além de corrida leve e circuitos, né? Criança já pode. Criança só anda correndo, né? Mas uma atividade física de corrida leve que se fala é aquele momento que você tira, leva a criança para fazer mesmo uma atividade de um determinado período, viu? De 12 anos em diante, né? Todas as anteriores e exercícios com peso de musculação, mas bem leves. Sempre existe uma incógnita aí. Criança pode praticar musculação, professora? Gente, a partir dos 12 anos, essa criança ela já pode ir para musculação, mas ela precisa de fazer esses exercícios com pesos bem leves, mas leves mesmo, viu? Nada extravagante, nada de que extrapole. A criança, ela só pode fazer a musculação mesmo séria depois da sua maturação óssea. Depois que seu osso está completamente formado. E as crianças de 12 anos, 12, 13, 14, 15, ainda não estão com essa maturação óssea completa. Então, a criança e o adolescente, ele só pode praticar atividade física quando ele estiver com o osso já completamente formado. Por quê? Porque a musculação pesada, ela vai inibir o crescimento do osso, viu? Então, ela vai parar. Então, você começa a fazer atividade, praticar musculação com 12 anos, a musculação pesada, você vai ficar um baixinho, viu? Porque você vai travar o seu desenvolvimento ósseo. Então, a musculação, ela deve ser adequada para a faixa etária e com orientação profissional é fundamental. Caso queira fazer a musculação, mas tem que ser com acompanhamento adequado, viu? Por causa dos pesos. As crianças e adolescentes devem passar por uma avaliação médica física antes de iniciar uma atividade esportiva. Lembrando que eu estou falando de atividades esportivas, que são, por exemplo, um futsal, um basquete, uma luta, as lutas, alguma coisa mais esportiva mesmo. Não atividade de brincar, de lazer, não. Mas quando a criança vai para uma prática mesmo de uma atividade esportiva, é importante que ela passe por uma avaliação médica, porque às vezes a criança pode ter um problema cardíaco não identificado anteriormente, alguma coisa do tipo, e pode ser muito prejudicial, né? Então, a criança ela deve procurar um médico, os pais no caso, né? As atividades devem ser realizadas com orientação profissional de um educador físico, ou de um fisioterapeuta, caso haja algum problema, pois a prática ela precisa ser adequada a cada faixa etária, viu, pessoal? Então, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula. O material que eu estou deixando no material de apoio será apenas o mesmo slide. Apenas vocês baixem para vocês terem esse material guardado para futuras atividades que são avaliativas. Beijos!